Dando prosseguimento aos nossos estudos no livro de Atos, hoje nós veremos o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Atos 5, 1 a 11. Eu vou ler o texto para você tomar conhecimento ou relembrar, os fatos aqui registrados. O caso de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Deus bendito, Tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, neste texto, ó Deus, somos instados a temer o Senhor, a não zombar de Ti. E o que aprenderemos aqui hoje, ó Deus, pedimos que o Senhor nos instrua e nos ajude a entender a Tua palavra e também, ó Deus, a temer o Senhor e Te amar com santo temor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, viver pelo nome de Cristo implica em travarmos a batalha mais ferrenha, mais tensa e difícil de todas, a saber, a batalha contra o pecado. E muitas vezes, meus irmãos, nos deparamos com essa batalha no meio da Igreja de Cristo, como podemos ver neste texto que nos apresenta como tema lidando com o pecado no meio da igreja. Lidando com o pecado no meio da igreja. Não obstante sermos o povo redimido por Cristo, ainda somos pecadores e volta e meia deparamos-nos com o pecado no meio da igreja. Mas é importante que tenhamos em mente, antes de qualquer coisa, que o pecado não entra sozinho pelas portas da nossa igreja. Ele é trazido por nós. Então, tratar do pecado na igreja é muito mais uma tarefa de mostrar a cada membro da igreja como é que cada um deve lidar com o pecado em seu próprio coração. Então, quando a gente fala de lidar com o pecado na igreja, nós estamos aqui dizendo ou fazendo uma caça, sair caçando o pecado dos outros para a gente punir. Não, não é isso. É justamente o contrário. É caçar o pecado no nosso coração. É investigar o nosso coração e como cada um de nós deve lidar com o seu próprio pecado. Como é que nós devemos tratar essas questões. No presente texto, nós temos aí a fatídica história do casal Ananias e Safira,
que numa atitude avarenta, mesquinha e ávida por glorificação humana, lançaram mão de uma mentira e foram fatalmente punidos por Deus. Nessa história nós vemos como o pecado se desenvolve e as consequências que ele traz para a igreja, ou para cada um de nós, né? Vejamos então 5 verdades sobre o pecado aqui nesse texto. Primeira, no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos que o pecado começa no coração. O pecado começa no nosso coração, né? Diz aí o versículo 1 e 2: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Essa primeira palavra aí, nessa conjunção, entretanto, ela liga o que está acontecendo aqui com Ananias e Safira com o versículo 36 e 37, que fala da oferta de Barnabé. Barnabé, espontaneamente, sem que ninguém tivesse imposto para ele espontaneamente vendeu um campo, trouxe todo o valor correspondente para os apóstolos e certamente porque ele tinha em vista a obra missionária e por ele ser também levita, os levitas não deveriam ter posses, como nós vimos no estudo anterior, ainda que eles podiam ter algumas propriedades, né? Então, essa ideia, o que mais ressalta aqui é que Barnabé já estava se preparando para a obra missionária, né? Ele estava se preparando para se dedicar à pregação do Evangelho. Embora ele não foi um apóstolo, mas ele foi um dos grandes evangelistas, um dos grandes missionários da igreja primitiva, juntamente com o apóstolo Paulo, né? Na primeira viagem, pelo menos. Mas Barnabé, ao fazer isso, chamou a atenção das pessoas. Chamou a atenção das pessoas. E, de certa forma, os elogios, né? As pessoas elogiaram a atitude de Barnabé. Embora ele não estivesse buscando isso, mas ele recebeu esse reconhecimento. Provavelmente, Ananias e Safira quisessem o mesmo. Quisessem também ser aplaudidos pela igreja, ser reconhecidos pela igreja, mas ao mesmo tempo eles não queriam perder todo o valor. Eles venderam o campo em acordo ali entre si, eles decidiram pegar parte do valor, nós não sabemos exatamente quanto, eles retiveram parte do valor e a outra parte eles levaram como se tivesse sido 100% do preço. Suponhamos, eles venderam o campo por 100 mil, retiveram 70 mil e levaram 30 mil para os apóstolos. Certamente o que eles queriam era que as pessoas também dissessem o mesmo, né? Olha só como que Ananias e Safira são desprendidos, como que eles são generosos, né? Aí você diz assim, pastor, mas no texto não está dizendo isso, não está claro no texto, mas como nós vemos a repreensão que Pedro deu aos dois, porque vocês assentaram isso no coração, porque vocês fizeram isso, né? Eu vou voltar nisso daqui a pouco, nesse ponto daqui a pouco. Então, mas não temos dificuldade em afirmar que foi por ganância, vaidade e autoglorificação. Esses pecados levaram Ananias e Safira a agir dessa forma. Pecados que eles tinham dentro de seus próprios corações, né? E o Senhor Jesus disse, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, versículo 9. Veja bem, aqui nós podemos, pelo menos, nessa fala do Senhor Jesus, podemos enquadrar Ananias e Safira pelo menos em 3 pecados aqui. Jesus fala de maus desígnios, o desígnio deles, né, o propósito deles foi maligno, tanto é que Pedro vai repreendê-los, né? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Pedro estava reprovando, era um mau desígnio. O Senhor Jesus também fala que do coração brotam os
furtos. Ainda que eles fossem donos do terreno, mas eles estavam furtando ali de alguma forma. Foi um furto meio que às avessas, né? O terreno era deles, tanto é que Pedro falou, se vocês tivessem conservado parte do valor com vocês, seria teu, não tinha problema nenhum vocês chegarem aqui e dizerem assim, olha, nós vendemos o campo por 100, retivemos 70 e vamos doar 30. Não haveria problema algum. Mas o que eles queriam era ser aplaudidos como Barnabé foi, que entregou o valor total. Então aqui nós vemos o outro pecado que o Senhor Jesus Cristo aponta, falsos testemunhos. Isso aqui foi um falso testemunho. E tudo isso brota do coração. Tiago também diz o seguinte, ele define o coração como centro do nosso desejo pelo prazer. Olha o que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Os prazeres que lutam dentro do coração de vocês? E em Provérbios 4, 23, a Escritura nos exorta. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a coisa toda começa no coração. A coisa toda começa no coração. O pecado, ele começa no nosso coração. Não adianta a gente sair caçando o pecado dos outros. Temos que caçar os pecados do nosso coração. Uma das tarefas mais difíceis na vida cristã é aprendermos a vasculhar o nosso coração e buscar as motivações que temos para fazer o que fazemos. Se Ananias e Safira tivessem simplesmente guardado parte do campo e entregue o restante aos apóstolos, dizendo que haviam retido parte do valor, em momento algum estariam pecando. Eles não estariam cometendo pecado algum, e nem mesmo sendo menos generosos e menos dignos de admiração que Barnabé, porque a cada um deve dar conforme tem condições, conforme propõe diante de Deus. Deus ama a quem dá com alegria. Ele está falando das ofertas, né? Deus ama quem dá com alegria. Ninguém exigiu deles isso. Se eles dissessem, nós vamos guardar parte do valor conosco, porque é o único bem que nós temos, mas nós queremos repartir com quem não tem, eles seriam reconhecidos também, embora nós não devemos fazer as coisas para sermos reconhecidos pelos homens, devemos fazer as coisas para a glória de Deus. Mas eles não estavam buscando a glória de Deus, eles estavam buscando a autoglorificação, a glória de si mesmos, né? Mas em momento algum, mas no momento em que a ganância fez com que eles retivessem parte do valor, eles pecaram contra Deus. Se eles simplesmente tivessem guardado parte do valor, em momento algum estariam pecando e não seriam considerados menos generosos que Barnabé. Mas no momento em que a ganância fez com que seus corações, em vez de amarem a Deus, amassem a Mamon, né? Mamon é o Deus do dinheiro, Deus que representa o dinheiro, o ídolo do dinheiro, né? E a vaidade os levou a desejarem a glória que deve ser dada somente a Deus, seus corações caíram nos laços que eles próprios criaram. E aqui nós temos uma aplicação muito importante para nós. Cuide do seu coração, investigue o tempo todo as reais motivações que o levam a fazer tudo o que você faz. Sempre pergunte, por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Quando você quiser fazer alguma coisa, pergunte, por que eu quero fazer isso? Qual é a razão? Por que eu quero tanto tal coisa? Investigue o que está no seu coração. Se o seu desejo não for para a glória de Deus, então você está diante de algo que fatalmente levará você ao pecado. Infelizmente, somos capazes dos gestos mais nobres e belos que camuflam e escondem coisas apodrecidas pelo pecado.
Antes de procurar o pecado lá fora, procure-o em seu coração. A luta contra o pecado começa dentro de nós. Nós devemos lutar contra o pecado, esteja ele onde estiver, venha de onde vier, mas primeiramente começa no nosso coração. Segunda verdade sobre o pecado é que o pecado é estimulado por Satanás, versículo 3 e 4. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas quando a carne e o sangue resolvem ficar do lado dos principados e potestades, com certeza o pecado se concretizará. Eu sei que Satanás é o nosso inimigo, mas quando a gente dá uma forcinha para ele, quando a gente dá espaço para Satanás, aí a desgraça está feita. Verso 3 e 4 diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro, ao falar a Ananias que Satanás havia enchido o seu coração com tal desejo, tão pecaminoso e cheio de dolo, ele não estava dizendo que Satanás é o único responsável pelo pecado. Ele não estava responsabilizando Satanás somente. Ele está dizendo assim: Pedro, como é que você permitiu que Satanás fizesse isso com você? Pedro não, Ananias, né? Ananias, como é que você permitiu que Satanás fizesse isso com você? Enchesse o seu coração de um desejo tão pecaminoso. Agora é muito importante a gente frisar aqui que no mesmo tempo em que Pedro mostra a ação do diabo no coração de Ananias, também mostra a ação deliberada de Ananias em tramar com a sua esposa algo tão torpe, pois Ananias assentou em seu coração tal desejo. Por que permitiste, ele diz assim, né? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Como, pois, assentaste no coração tal desígnio? Então veja bem, Pedro deixa bem claro aqui que a responsabilidade do pecado é nossa. Ananias deu uma oportunidade a Satanás e Satanás a aproveitou. Pedro sabia muito bem o que é ter o coração tomado por Satanás para fazer o que desagrada a Deus. Foi a boca do próprio Senhor, da boca do próprio Senhor Jesus, que uma vez Pedro ouviu: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Lá em Mateus capítulo 16, verso 23. Então veja bem, Pedro sabia muito bem do que ele estava falando. Como é que uma vez Satanás usou a boca de Pedro para fazer com que ele reprovasse o Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus disse que ele ia descer para Jerusalém, ia sofrer, ia padecer, então Pedro se aproxima de Jesus e fala: para com isso, mestre, para de falar de morte, para de falar que o Senhor vai sofrer, e começou a reprovar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então repreende: arreda, Satanás, afaste, Satanás, para mim tu és pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Fico imaginando o susto que Pedro levou quando ouviu isso da boca do Senhor Jesus, E Ananias, aqui também nesse momento, quando Pedro o confronta, mostrando que ele estava sendo instrumento de Satanás para pecar. Ele sabia muito bem que as únicas coisas que o mantiveram de pé foram a misericórdia e a graça de Deus, Pedro,
Olha, eu só me mantive de pé porque o Senhor Deus me preservou. Se Ananias tivesse vendido a propriedade e decidido reter parte do valor e informar aos apóstolos, não haveria problema algum. Mas Satanás, sabendo que o coração de Ananias, assim como o nosso também, né? Lembre-se de estar olhando para você nesse momento. O coração de Ananias era ávido por receber louvores e a glória que são exclusivos de Deus. Então inflamou em seu coração, insuflou em seu coração os pensamentos dolosos que já existiam ali. A imagem que eu tenho aqui na minha mente é a de um fole. Meu pai, ele trabalhou com um tio dele que era presbítero, tio Lucas. Eles trabalhavam numa tenda como ferreiros, faziam tudo quanto era artefatos de ferro para fazenda, né, no dia a dia, freio para cavalo, ferradura, panela, eles faziam lá nessa tenda. E eu lembro assim vagamente que eu ia lá, quando eu ia lá eu era muito pequeno ainda, mas eu lembro vagamente de um fole bem grande que era usado para soprar o ar no forno, para aquecer o forno, para fazer o fogo ficar mais forte. Pensando que o nosso coração é essa fornalha, Satanás vem com o fole do pecado, né? Nosso coração já tem pecado suficiente ali. E aí ele vem com esse fole e sopra, né? Ele insufla o nosso coração ao pecado. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Se o nosso coração estiver limpo pela palavra de Deus, Satanás não achará nada em que ele possa se agarrar para usar contra nós e fazer-nos pecar. Então, se nós quisermos vencer Satanás, o primeiro passo é cuidar do nosso coração, como nós já vimos. Preste muita atenção a essa verdade. Satanás não precisa de nada mais além do que já está no seu coração para fazê-lo pecar contra Deus. Por isso mesmo, em vez de simplesmente pôr a culpa no diabo, entenda de vez que é você quem oferece a ele as armas para ele atacá-lo com tentações. Somos nós mesmos que oferecemos ao diabo as ferramentas que ele precisa para tentar-nos e fazer-nos pecar. O diabo nunca nos tentará com algo que não nos atraia. Observe os pecados em que você cai. São coisas que atraem você. São coisas que atraem você. Por isso que às vezes você vê alguém caindo num determinado pecado, você fala assim, puxa vida, mas como ele pôde cair num pecado desses? Talvez aquilo não te atraia, mas você tem outras áreas na sua vida que com facilidade você é atraído para pecar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? A terceira verdade sobre o pecado é que depois de ter começado em seu coração e ter sido estimulado pelo diabo, o pecado, em terceiro lugar, traz sérias consequências. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Outras pessoas foram punidas com morte imediata. Nas Escrituras nós vemos vários casos. Por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que trouxeram fogo estranho na presença de Deus. Uzá, servo de Davi, que com boa intenção foi segurar a arca da aliança para ela não cair no chão. A Bíblia diz que Deus rompeu contra ele, fulminou Uzá. Enquanto ouvia essas palavras da boca de Pedro, no mesmo momento a ira de Deus caiu sobre Ananias, matando-o. É importante destacar aqui o fato de que Deus
quer a sua igreja pura e sem mácula, e para isso mesmo executou o casal, para que o pecado não contaminasse a igreja. O casal Ananias e Safira. O fato de ter sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, nos mostra essa ação da parte de Deus em manter pura a sua igreja. Outro fato que atesta a necessidade de se manter a igreja pura é a ação dos moços aqui no texto de retirar rapidamente o cadáver de Ananias para não contaminar ali a Assembleia dos Santos ali reunida. Isso nos mostra a importância que devemos dar à luta contra o pecado, porque o pecado traz sérias consequências, não só para nós, mas para os outros também. Ananias e Safira trouxeram o pecado em seus corações. Eles estavam contaminados pelo pecado. Ao serem punidos, o cadáver deles contaminaria toda a Assembleia. Você vê que até depois de morto o ser humano não presta, né? Até depois de morto a gente ainda contamina os outros. Só a graça de Deus mesmo para mudar a nossa situação. Não brinque com o pecado. Não dê espaço para ele crescer em seu coração, e muito menos para que o diabo use isso para despertar seus desejos pecaminosos. O pecado sempre atrai a ira de Deus. Há pouco eu disse que Satanás sempre vai nos atrair com coisas que são atraentes para nós, que atraem a nossa atenção. Mas o nosso pecado atrai a ira de Deus igual um para-raio atrai uma faísca elétrica. Não podemos brincar com o pecado. E basicamente o pecado aqui foi o pecado de mentira. Eis um pecado que a gente não dá tanta atenção para ele, né? Parece uma coisa tão banal. Quem de nós aqui nunca mentiu? Mentir todo mundo mente, né? Não é mentira. Eu só dei uma mudança, só dei uma mudada ali no conteúdo para não... Mentira. Não é? A quarta verdade sobre o pecado é que o seu pecado sempre envolve outras pessoas. Ananias e Safira colheram severa consequência da parte de Deus. Mas o nosso pecado sempre envolve outras pessoas. Quer participando dos atos pecaminosos ou das consequências do pecado, sempre outras pessoas estarão envolvidas em nossos pecados. Você sempre vai envolver outras pessoas no seu pecado. Quer envolvendo ativamente, fazendo a pessoa pecar junto com você, ou quer fazendo a pessoa sofrer as consequências do seu pecado. Diz o versículo 7, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ela estava junto com ele no pecado, mas ela não sabia o que tinha acontecido com ele. Porque quando ele foi levar o dinheiro, ele foi sozinho, né? Onde estava Safira? Não sabemos. Pode ser que ela, dando falta do marido, saiu pela cidade a procurá-lo, até que decidiu ir até onde estavam os apóstolos, para lhes perguntar sobre o seu paradeiro. O que dá a entender aqui, que ela não sabia. Dá a entender? Não, aqui está claro, ela não sabia o que tinha acontecido com ele. Ela não sabia que seu marido já tinha sido até sepultado. Aí então Pedro perguntou, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Pedro citou a soma em dinheiro pela qual Ananias disse ter vendido aquele campo, e Safira, sem qualquer temor e receio, confirmou mentindo também. Confirmou mentira. Tornou-lhe Pedro,
por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Morreu. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido. Se naqueles tempos existissem lápides nos túmulos, onde possivelmente existia, né? Mas uma boa lápide para colocar no túmulo dos dois seria: unidos pela mentira na vida e na morte, né? Unidos pela mentira na vida e na morte. Tal como foi fulminante a morte de Ananias, também foi a de Safira. O pecado de Ananias envolveu sua esposa. É claro que ela foi tão culpada quanto ele, pois, como Pedro destacou, ela entrou em acordo com o marido. Ela foi tão culpada quanto o seu marido. Mas algo que é impressionante em relação ao pecado é que ele atrai com muita facilidade outro pecado e outro pecador. Pecadores sempre andam juntos, né? Por isso que o Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma vida de santidade sempre estará na presença de outros que buscam viver em santidade, ao passo que ímpios preferem o convívio de outros ímpios. Um crente pode ter amigos ímpios? A primeira pergunta que eu faço é: o que você entende por amigo? O que você entende pela palavra amigo? Eu creio sim, nós não só podemos, como devemos ter amizade com eles, no sentido de conviver com eles, ter um bom convívio com eles, não participando das obras ímpias deles. No seu trabalho, você trabalha com pessoas que não são crentes. E você tem que ter uma boa convivência com eles. Você não vai querer ser o chato da turma, o encrenqueiro da turma. Esses dias eu conversava com um pai, contando sobre o filho dele quando entrou para a faculdade. O filho dele foi fazer faculdade de música. Se fazer qualquer outra faculdade já é difícil manter firme nos princípios do Senhor, imagine você fazendo uma faculdade de música, um jovem fazendo a faculdade de música. Ele disse que na primeira ocasião em que os amigos chegaram para ele oferecendo e convidando ele para fazer coisa errada, ele falou assim: vamos estabelecer uma norma aqui. Eu não curto esse tipo de coisa que vocês curtem. Eu não tenho interesse nenhum nessas coisas. Vamos fazer o seguinte: eu vou respeitar vocês. Vocês querem fazer o que vocês quiserem, problemas seus. Mas eu não vou fazer e eu não quero que vocês me ofereçam isso. Não adianta me convidar porque eu não vou. Postura firme desse rapaz. Ele nunca se envolveu com drogas ou coisa parecida ali, enquanto estudou naquela faculdade. Postura de um cristão. Conviveu com eles, mas foi firme. Nós vamos conviver com os ímpios. O joio sempre estará no meio do trigo. Não cabe a nós sairmos arrancando mais o joio ou condenando quem quer que seja. Não. Nós temos que condenar as obras reprováveis deles. A Bíblia diz isso. Nós devemos condenar as obras deles. Condená-los, é Deus quem vai fazer isso, não somos nós. Que também somos pecadores. Mas nós precisamos tomar esse cuidado de nos afastar. Porque se você se ajunta a um pecador, você vai pecar com ele. E nunca subestime um pecado, porque ele sempre vai trazer outro pecado e outro pecador. Como eu disse no começo aqui do estudo,
pecado não entra sozinho pelas portas da igreja. Ele vem com as nossas pernas. Somos nós que trazemos o pecado para dentro da igreja. Tome muito cuidado com o seu pecado, pois você não será o único a sofrer as consequências dele. Quantos lares estão destruídos porque um dos cônjuges buscou numa aventura extraconjugal um prazer momentâneo? Quantos pais estão com seus corações estilhaçados porque um de seus filhos decidiu viver nas drogas? Porém, pior ainda é o caso daqueles que se anuem ao conselho e pecado de outra pessoa, que se junta com pervertidos, zombeteiros e ímpios. Estes tais sofrerão juntos com os seus comparsas as duras consequências. Afaste não somente o pecado do seu coração, mas também afaste-se do pecado de outros. Você está vendo alguém praticar uma coisa errada? Sai de perto. Você está vendo um crime sendo cometido ou um pecado sendo cometido? Sai de perto. Se você vê algumas pessoas se juntando para fazer uma coisa maligna, não se envolva com isso. Denuncie, diga, só isso aí que vocês estão fazendo é pecado, isso que vocês estão fazendo desagrada a Deus, e vocês sofrerão as consequências por isso, e se afaste. Alerte-os dos seus pecados e se afaste. A quinta e última verdade sobre o pecado, que podemos ver ainda nessa história, é que o pecado se expressa contra Deus. Nós já vimos no versículo 3, versículo 4 e versículo 9. Agora o versículo 11, mais especificamente. Talvez você esteja se perguntando por que o pecado é algo tão sério e perigoso assim. Puxa vida, isso é uma coisa tão gostosa, né? Porque pecado é gostoso. No momento em que você está cometendo ele satisfaz o seu coração pecaminoso. Se a gente não gostasse do pecado, a gente não praticava. Os mais novos aqui não sabem o que é isso. Mas eu, Rogério, Salair, a gente já tomou muito tal do óleo de rícimo. Vocês tomaram também, não? Óleo de rícimo? Pensa no negócio ruim. Óleo de rícimo é pior. Eu nunca vi alguém pegar num jantar, numa ceia de Natal, colocar óleo de rícimo para a pessoa tomar junto com a comida. Você põe refrigerante, você põe uma bebida ali e tal, mas óleo de rícimo não. Que é ruim. É desagradável. O pecado não é assim. Por que nós caímos no pecado? Porque, em alguma medida, lamentavelmente, ele ainda é prazeroso para nós. Ele traz algum prazer para nós. Por isso que nós caímos no pecado. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Nós já vimos o versículo 3. Embora talvez você esteja se perguntando por que o pecado é algo tão sério e perigoso assim. Embora a resposta pareça óbvia, é bom deixarmos o texto nos mostrar claramente. Nós já vimos o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 9. E nestes versos temos a afirmação da doutrina da Trindade Santa. No versículo 3, Pedro disse que o pecado de Ananias foi contra o Espírito Santo. Olha lá. Mentistes ao Espírito Santo. No versículo 4 ele diz que não foi aos homens que Ananias mentiu, mas a Deus. Olha lá. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas não foi ao Espírito Santo? No versículo 4 ele diz que foi a Deus. No versículo 9, Pedro disse a Safira que ela havia mentido contra o Espírito do Senhor. O Espírito Santo lá, o Espírito maiúsculo, com E maiúsculo,
Espírito do Senhor. Lembrando que lá em Romanos 8, 9, por exemplo, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Cristo. Então observe, aqui nós temos o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui nesse texto. E sobreveio grande temor a toda a igreja, diz o versículo 11, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Por 2 vezes neste texto, Lucas mostra o grande temor que sobreveio a todos. No versículo 5 e no versículo 11. No versículo 5 fala que sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Agora no versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E precisamos entender isso, irmãos. O pecado é expressão da malignidade, da arrogância, da prepotência e orgulho humano que se voltam contra Deus. Todo pecado é a forma mais explícita de ateísmo, né? Existe o que se chama de ateísmo filosófico, que é aquele ateísmo das escolas, pessoal pegando os livros e tentando provar que Deus não existe. Isso aí é o ateísmo filosófico. Mas o ateísmo prático é o pior. Sabe qual é o ateísmo prático? O ateísmo prático é aquele que todos nós praticamos. Nós dizemos que cremos em Deus, nós dizemos que amamos a Deus, dizemos que tememos ao Senhor, mas quando estamos diante do pecado, pecamos sem qualquer dificuldade. Ananias e Safira, sabendo que eles estavam mentindo, entraram em acordo, combinaram entre si, com tanta naturalidade, com tanta facilidade. E por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham temor de Deus em seu coração. E toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo isso para Deus, especialmente quando nós pecamos deliberadamente, quando a gente sabe que é pecado e faz. A gente está dizendo para Deus: Senhor, eu não estou nem aí para o Senhor. Eu não temo ao Senhor. Eu não tenho medo do que o Senhor pode fazer contra mim. Acho que eu já comentei com vocês aqui de uma tia que eu tinha, irmã do meu pai, tia Raquel. Ela tinha sérios problemas psiquiátricos, mas ela foi criada por um pai e uma mãe temente a Deus. E a tia Raquel aprendeu a amar a Deus e a temer a Deus. O senhor chegou a conhecê-la? Não, né, Solair? Acho que não, né? Mas a tia Raquel, ela a vida toda cuidando dos meus avós, mas no final da vida dela, ela foi cuidada pelas irmãs dela, pelos irmãos dela. Mas uma coisa que a tia Raquel sempre tinha em seu coração era o temor do Senhor. Não tinha uma vez que eu não fosse lá na casa dos meus tios e visse a tia Raquel, ela me chamava de Vavar. Pastor da família, acho que ela me chamava assim: Vavar, você é pastor, ora por mim. Sim, tia, algum pedido específico? Eu esperava que ela fosse fazer algum pedido de oração. Ela dizia assim: não, para que Deus perdoe meus pecados, para que Deus me perdoe. Hoje eu pequei, Vavar, eu pequei contra Deus, eu estou muito triste. Não adiantava eu explicar para ela que a gente não tem essa prática de confissão auricular como a Igreja Católica, né? Você não precisa confessar com o pastor, como os católicos fazem com os padres, você não precisa disso. Você vai confessar diretamente com Deus, né? Seu mediador entre você e Deus é o Senhor Jesus, é o mesmo mediador entre o pastor e Deus, é o Senhor Jesus. E aí então, mas não adiantava explicar isso para ela, então era mais fácil eu orar por ela, pedindo a Deus que perdoasse ela. E quando a gente orava por ela, ela saía feliz, ela tinha um olho verde, bonito,
O olho ficava até mais verde. Ela ficava animada, feliz. Se você saísse, desse uma voltinha, voltasse, meia hora depois, ela vinha pedir para você de novo para orar por ela. Louca? Demente? Bem, para as coisas do mundo, certamente ela tinha um ou muitos parafusos a menos. Mas para as coisas de Deus, ela levava a Deus muito a sério. Muito a sério. E eu tenho certeza que eu vou encontrá-la no céu. Ela tinha o temor de Deus no seu coração. Não dê espaço para o pecado em seu coração. Antes, cultive uma vida de temor a Deus, de piedade e retidão. Não viva uma vida dupla. Estando entre pessoas ou estando sozinho, lembre-se de que os olhos de Deus estão sobre você o tempo todo. O que Deus quer que nós façamos, irmãos? 2 lições que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Primeiro, viva com integridade. Viva com integridade. Uma vida íntegra é aquela em que você é a mesma pessoa o tempo todo, quer esteja sozinho, quer acompanhado de alguém. Alguém disse o seguinte: estando em família, cuide do seu temperamento. Estando entre amigos, cuide da sua língua. Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Você quer viver uma vida íntegra? Fique atento a isso. Seja um cristão acompanhado ou sozinho, seja a mesma pessoa na presença do Senhor. E a segunda lição é: tema a Deus. Uma vida íntegra só é possível quando se tem consciência de que nada escapa ao olhar perscrutador de Deus. Se você temer a Deus, você não precisa de fiscais. Você não precisa de alguém fiscalizando a sua vida. Se você temer a Deus, você vai viver uma vida íntegra. Você será uma pessoa de confiança. Conclusão, irmãos: o pecado lançou-nos para fora do paraíso e, se fosse possível, também nos lançaria para fora da presença de Deus. De todos os inimigos que a igreja enfrenta, quer na comunidade, quer na individualidade, sem dúvida alguma, o pecado é o pior. E nós não podemos dar moleza, nós não podemos nos descuidar do pecado, especialmente o pecado em nosso coração. Não podemos nos descuidar. Não podemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver uma vida íntegra e santa na presença dEle, a cada momento, em todos os dias, para a glória do Senhor. Amém.